Olá, sou Bruna Rafaela, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Sorrisos e Soluções. Nesse programa vamos conversar sobre saúde, bem-estar e como melhorar a sua vida. E como dentista, empresária e analista comportamental, eu consigo ver e associar tudo isso, o meu cliente, como um todo. Com isso, eu vou trazer profissionais de várias áreas especializados para estar conversando aqui com a gente sobre como beneficiar tudo isso para você. Profissionais como advogados, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, terapeutas de todas as áreas. E claro que não podemos deixar de lado o nosso sorriso. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Vem comigo! Vamos falar sobre prevenção? Então, prevenção é a parte que eu mais gosto, porque você evita todos os problemas. Dentista não é uma coisa amigável, uma coisa agradável. Sinceramente, eu sei que estar nessa posição não é a mais confortável. E como eu evito isso? Na prevenção. Isso que vocês acabaram de ver é cálculo dental. Por conta do quê? Falta de uma higiene correta, escovação e fio dental. Bruna, mas como fazer? A prevenção, ela é muito importante por conta de evitar cáries, doença periodontal, canal, né, o famoso canal, o implante e pensando também financeiramente. Se você vem para ter uma prevenção, você evita custos maiores lá na frente. Geralmente a gente procura o profissional quando a gente está com dor, né? Ou alguma coisa específica, quebrei um dente, uma dor na ATM, e daí vocês procuram o profissional. E aí é onde mora o erro, onde está o erro. Você tem que procurar para prevenir. Eu aqui, por exemplo, tenho uma câmera intraoral que ela amplia 60 vezes o que eu vejo ao olho clínico. Então eu te mostro o que você tem e o que você precisa fazer. A sua odontologia aqui comigo não será mais às cegas. E a gente fazendo essa prevenção, a gente consegue pegar cárie em estágio inicial, evitando assim um futuro canal, que o canal não é tão bacana assim, mas ele é indolor. Hoje em dia a tecnologia, ela veio para nos facilitar. O canal que antigamente era feito em 2, 3 sessões, hoje geralmente é realizado em uma única sessão. Aqui nós contamos com uma equipe completa. Eu sou a gestora do consultório, minha parte é a parte de dentística, a parte de reabilitação, a parte de estética dental e eu tenho 5 profissionais especializados em cada área. 89% dos meus pacientes me procuram com trauma, com medo da odontologia, do dentista. E eu, com uma visão mais humanizada, com a minha empatia, eu me especializei em sedação com óxido nitroso para dar um conforto maior para esses meus pacientes. E é com isso, com esse atendimento humanizado, que eu vejo você. A sua odontologia com certeza não vai ser a mesma, porque você não é somente boca, eu consigo te ver como um todo. Nós vamos ter uma grande caminhada juntos e aqui o seu sorriso é determinante. Bruna, eu vou interromper as gravações aqui, você está em cena gravando, mas a Pamplona mandou esse presente especial para você. Ai, que maravilha! Muito obrigada, Sônia! Dê uma olhadinha para você ver que presentaço que você está ganhando. Da Pamplona, eu já ouvi falar da Pamplona, agora eu vou conseguir visualizar melhor. Vamos ver o que tem aqui. Uma costela temporada sabor limão e ervas, gente. Pamplona. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Uma bolsa térmica, olha que
linda! Pamplona costela defumada de suíno. Bacon. Eu amo bacon. É muito bom. Pamplona salame italiano fatiado. Mais um, não para de sair. Kit carreteiro suíno. E já vem tudo pronto. Pamplona, muito obrigada, eu adorei. Pamplona no seu cardápio, todos os dias. Pamplona. No nosso programa de estreia, nós estamos com uma convidada maravilhosa, ela é brilhante na sua área, Priscila Rodrigues, ela já foi Miss e ela sempre vai estar conosco aqui no nosso programa. Obrigada, Bruna, é um prazer estar aqui contigo, estou muito feliz. E para quem não me conhece, me chamo Priscila Rodrigues, sou advogada, escritora, palestrante, professora, especialista em Direito Administrativo e Administração Pública com ênfase na formação e capacitação de parlamentares municipais e especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Muito obrigada, Bruna, por estar aqui contigo. Uau, Priscila, a sua profissão ela abrange um leque muito grande. E no último dia 31 de agosto, eu tive a oportunidade de estar correndo ao seu lado, 5 km. Me conte um pouquinho mais sobre isso. Essa foi uma corrida, Bruna, maravilhosa, com um propósito enorme. A corrida foi muito simples, foi a primeira corrida em Bocaiúva do Sul e com um propósito relevantíssimo que foi contra a violência doméstica. Essa foi a primeira corrida, primeiro marco, mas que já está na Câmara Municipal a aprovação de um projeto de lei para que isso se torne uma política pública permanente, ou seja, todos os anos, no mês de agosto, no último final de semana, nós teremos a corrida em combate à violência contra as mulheres. Nossa, Priscila, e você disse que a cada quilômetro tem um significado especial? Nos conte um pouquinho mais sobre isso. Foram 5 quilômetros, né? Foram 5 quilômetros, mas no dia 31 de agosto nós não corremos apenas pelo esporte, nós corremos por vidas, corremos por vozes que foram silenciadas, por sonhos interrompidos. Isso porque, Bruna, a violência doméstica, nós sabemos, ela não escolhe classe social, não escolhe profissão, ela entra de forma sorrateira na vida de cada 1 a 3 mulheres no Brasil. E nós sabemos que ela quebra a autoestima, corta as asas, rouba sonhos. Mas sabe, Bruna, o que a violência doméstica é incapaz de retirar de nós, mulheres? A nossa capacidade de se reconstruir, de se reerguer. E acredito que você também compartilha do mesmo pensamento, nós podemos falar isso de coração muito aberto, porque já fomos vítimas de violência doméstica, física, psicológica, e nós já tivemos a nossa autoestima quebrada, nossos sonhos roubados, então nós sabemos muito bem o que é isso, mas eu acho que também é importante falarmos da nossa capacidade de estar aqui para levantar outras mulheres. Nós precisamos dar voz a essas mulheres e transformar cada passo em um gesto de liberdade. Significa, Bruna, erguer bandeiras que antes eram invisíveis, ocupar espaços que antes não nos eram permitidos. Tudo isso visando garantir que a próxima geração de mulheres, sua filha, cresça em um mundo mais justo, mais humano, mais igualitário. Isso, sem dúvida, é o nosso propósito com essa caminhada e com outras que estão por vir. Sim, ter um legado definido é muito importante, né? Até pra gente poder estar à frente de tudo isso. Sim. E lá eu pude observar que teve bastante homens também, então não era só mulheres correndo. Sim, nós tivemos uma aceitação, uma aprovação dos homens e isso veio para engrandecer o nosso movimento. A presença dos homens foi fundamental. Nosso movimento ganhou força, ganhou respeito, ganhou legitimidade. A presença dos homens no nosso evento, na verdade, deixou uma verdade muito clara e absoluta. Não somos só nós em combate à violência doméstica. É uma luta de toda a sociedade que se cansou de ver a violência nas famílias, na vida das pessoas. E teve bastante pessoas que participaram mesmo sem a inscrição. Como você vê esse gesto? Eu vejo esse gesto como pessoas que participaram porque entenderam a nossa causa.
viram que é uma causa necessária, é uma demanda urgente e nós precisamos combater a violência doméstica. Não adianta nós falarmos que respeitamos as mulheres, que nós as apoiamos. É preciso correr ao nosso lado, é preciso estar ao nosso lado, é preciso agir. E eu acredito que a presença tanto dos homens como dessas pessoas que foram sem sequer estarem inscritas evidencia justamente essa questão. Priscila, e conte pra gente um pouquinho mais como que a gente consegue observar esses sinais, porque eles são silenciosos. Muitas vezes a gente não enxerga. Para não precisar chegar no caos, o que você diz pra gente? Essa pergunta que você fez, Bruna, é muito importante porque, infelizmente, a violência doméstica, na maioria das vezes, na grande maioria, é de forma silenciosa. Nós estamos falando, como a Lei Maria da Penha descreve, são 5 formas de violência. Nós temos a violência física, que essa sim deixa marcas, mas nós temos a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual. Então essas violências, elas acontecem no seio familiar, na intimidade, em 4 paredes. Por isso que quando uma mulher levanta essa questão relacionada à violência doméstica, é sempre identificado a palavra da vítima, porque na grande maioria das vezes nós não temos provas sólidas em relação à violência doméstica. São marcas invisíveis, mas que deixam um prejuízo muito grande na estrutura psicológica de todas as mulheres que passam por esse ciclo. Sim, Priscila, você falou alguma coisa ali que me impactou bastante. O fato de muitas vezes elas não quererem falar pelo medo. Eu vou falar com quem? Como eu vou abordar isso? Por isso é muito importante contar com uma rede de apoio, amigos, familiares que sempre observem esses sinais. Nós temos uns sinais de controle, quando a mulher deixa de querer estar presente em eventos, de estar presente junto às pessoas, de estar com quem ela efetivamente ama, porque ela sabe que essas pessoas perceberão que algo de errado está acontecendo. Então são sinais que nem sempre são claros, mas que são necessários para que a gente identifique a ocorrência da violência doméstica. Priscila, e tem, assim, muitas pessoas falam, né? Ela gosta disso, ela está ali porque ela quer, ela está acostumada. Como você vê isso? Eu fico extremamente chateada porque quando as pessoas falam dessa maneira, significa que elas não entenderam absolutamente nada sobre violência doméstica. Porque se a pessoa está em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, ela acaba não compreendendo a magnitude desse prejuízo que está acontecendo para ela. Então ela não consegue sair porque ela está doente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa de afeto, ela precisa de alguém que esteja com ela para que ela supere esse trauma. Porque a violência doméstica é um trauma. É uma doença e, infelizmente, nós temos um grande número de mulheres que é acometida por esse mal. Priscila, eu vejo isso, né, trazendo para a inteligência emocional, que ela não está ali porque ela quer. Ela aprendeu a estar ali desde a infância. Perfeito. Então ela só busca o que é conhecido para ela. Então, se ela foi rejeitada e ela foi maltratada na infância, o que ela vai buscar? Um parceiro que rejeite e maltrate. Ela vê isso como forma de amor, né? Então não é o fato, eu gosto disso. Não, para ela esse é o melhor amor. Então, exato, se eu não estou apanhando, né, não precisa ser físico, como seja, eu não estou sendo amada. E é isso que as pessoas precisam ser curadas. É entender isso e procurar ajuda. Exato, Bruna, e muito bom esse ponto que você tocou, porque a gente traz a questão de uma cultura que foi enraizada, né? É historicamente comprovado, porque antigamente as mulheres eram submissas ao marido, eram submissas ao controle, eram submissas à própria violência. Então, hoje nós conquistamos o nosso espaço, conquistamos a nossa independência financeira e nós precisamos cada vez mais buscar isso porque com certeza a independência financeira, emocional é uma das formas, é uma das chaves para que a gente consiga sair desse ciclo abusivo de violência. Nós aprendemos lá na infância de que seria, quantas vezes nós ouvimos dos nossos antepassados que eles passaram por isso.
porque era uma cultura de que a mulher era submissa, de que a mulher deveria aceitar muito, era muita permissividade. E é por isso que se construiu a violência doméstica, é por isso que se compreendeu na violência doméstica. Hoje, nós já nos posicionamos, já estamos de uma maneira diferente. Isso vem para fortalecer, para que a gente saia mais rapidamente desse escuro, que é o ciclo da violência. E hoje também, com todo esse contexto, tem terapias integrativas que ajudam e apoiam essas mulheres a encontrarem. Então, muitas vezes, sozinhas, a gente não enxerga, né? A gente precisa de um apoio, e esse apoio vem através da advogada, de profissionais qualificados, terapeutas, e não pode ter medo, né? É muito importante a ajuda de um profissional da psicologia, um profissional de terapia, o próprio advogado. Eles são fundamentais nesse processo. Então é muito importante não ter medo de falar, de conversar, de expor e mais, não achar que isso é normal e que isso deve acontecer. Violência não é normal. Ninguém merece viver um ciclo de violência, ninguém merece ser controlada, ninguém merece ser violada. Você tem a sua própria vida e você é a dona dela. Seja a protagonista da sua história e não deixe que nenhum homem assuma o controle da sua própria vida. Priscila, eu vou bater novamente na tecla porque eu acho que isso é muito importante. Como a pessoa que está inserida nessa violência, ela vai identificar que é com ela, porque existem nossos sabotadores. Certo. Então a gente vê que acontece com quem está do lado, com a gente é sempre bonito. Quais os sinais, o que mais você pode complementar para a gente identificar mais fácil e falar, opa, é comigo isso? Os sintomas, Bruna, são os ciúmes, o controle excessivo, o comportamento agressivo, a desqualificação, e isso envolve inúmeras questões. Ciúmes a gente pode trazer outros exemplos aqui, como a roupa, como você veste, com quem você fala, né? Uma forma de controle. A desqualificação é a desqualificação enquanto mulher. Nunca vai reconhecer o seu verdadeiro valor. Vai dizer que você não é boa o suficiente, que você não consegue sem ele, sempre para te deixar de uma forma dependente. É por isso que existe um jargão máximo na violência doméstica que nós dizemos que em briga de marido e mulher, se mete a colher. Sempre quando você ver uma amiga, uma conhecida, uma pessoa que você tem um vínculo de intimidade suficiente, você precisa dizer para aquela pessoa que ela não está vivendo uma situação normal, que aquilo é sim violência doméstica e que ela precisa buscar ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda de um amigo, para que ela saia desse relacionamento abusivo, para que ela cresça, floresça e se torne a mulher que ela sempre sonhou ser. Sim, Priscila, muito importante isso que você colocou, porque se num primeiro momento, numa orientação, ela não perceber, ela vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, como a gente fala, né? E isso vai dar o start para ela começar a perceber situações que ela não via. E é importante perceber e contar com a ajuda das pessoas que estejam em torno dela, que ajudem ela a perceber isso para que ela possa buscar essa ajuda profissional. Pode buscar uma ajuda de um psicólogo, pode buscar uma ajuda de um advogado, pode até, em último caso, fazer uma denúncia. Se existir a violência doméstica, ela deve sim ser denunciada, porque violência é crime e nós precisamos combater. Priscila, e com toda essa sua bagagem, essa sua especialidade, tem algum caso que você possa compartilhar com a gente? Na verdade, o caso clássico, Bruna, que sempre eu atendo as mulheres é que elas não conseguem perceber que elas estão imersas num ciclo de violência. Elas começam com aquela frase comum e tradicional, mas ele era tão bonzinho, mas ele é um bom pai, mas acaba não sendo um bom marido. Mas ele se prostava de uma maneira diferente no início e agora ele tem um comportamento agressivo. O que é mais importante é observar esses sinais e identificar que essas mulheres precisam de ajuda. E na corrida, Bruna, nós pedimos muito para que a cada passo que fosse dado, nós lembrássemos das mulheres que não tiveram a oportunidade de participar do movimento como aquele. Lembrar das mulheres que ainda estão imersas em um ciclo de violência. Lembrar daquelas que infelizmente nem sobreviveram para contar a sua história.
Priscila, pegando esse gancho que você falou, me veio à mente aqui, né, falando um pouquinho, interrompendo o seu pedaço, falando um pouquinho sobre inteligência emocional. Se a pessoa não identifica essa dependência emocional, que isso aconteceu, ela vai atrair uma doença. E sim, nesse caso, a doença ela tem uma justificativa, ela tem um porquê, porque essa pessoa ela está doente e ela não consegue gritar. E daí a doença vem para levar ela, e são essas vozes que se calaram e não conseguiram estar com a gente na corrida. Posso dizer assim? Sem dúvida, nós falamos muito, o que você trouxe são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Começam e iniciam sempre no psicológico, Bruna, e é importante essa identificação para que a mulher não chegue nessa situação. E hoje existem inúmeros canais para que essas mulheres possam buscar ajuda, buscar apoio. Hoje a mulher, para buscar uma medida protetiva, ela não precisa se dirigir a uma delegacia. Você pode, através do site da Defensoria Pública, buscar uma medida protetiva e buscar alternativas para essa violência que você vem sofrendo. Hoje está tudo mais acessível, a solução está na palma das nossas mãos. A mulher em situação de violência poderá buscar a Defensoria Pública, ela será direcionada por um profissional que está capacitado para atender a sua demanda e levar isso ao conhecimento das autoridades para que seja solucionada a sua questão. Priscila, então você está me dizendo que se eu estou sofrendo uma violência psicológica, alguém vai acreditar em mim? É isso que você está me dizendo? Com certeza, porque o que vale é a palavra da vítima. Se você está nessa posição, sofrendo uma violência psicológica, moral, você não precisa de provas. A sua palavra é suficiente para que você dê andamento, procure a delegacia mais próxima da sua residência e descreva os fatos a uma autoridade policial. Você merece ser atendida e acolhida. Priscila, e você atua no Conselho das Mulheres? Isso mesmo, Bruna. Lá em Bocaiúva do Sul foi instituído o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Esse é um conselho instituído por lei que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. E lá nossas demandas são enormes. Infelizmente, Bruna, por se tratar de uma cidade pequena, nós temos 13 mil habitantes, o índice de violência doméstica é muito alto, é muito grande. Nós temos profissionais capacitados, psicólogos, agentes de polícia, servidores públicos, todos muito bem preparados para recepcionar e acolher essas vítimas de violência. E a nossa demanda é muito alta justamente por isso. E como o nosso município é muito pequeno, há muita procura dessas mulheres, porque elas acabam se refugiando, obviamente, na estrutura pública para buscar esse apoio e esse auxílio tão necessário nesse momento tão sensível. Priscila, e você pode citar alguns casos que você atuou? Sim, Bruna, lá na nossa cidade nós atuamos principalmente na violência física. Muitas mulheres, por dependência financeira, acabam se submetendo, na maioria das vezes, à violência física, porque elas são ameaçadas ao dizer que sairão desse ciclo, ao dizer que querem o divórcio, ao expor a sua opinião para sair desse ciclo abusivo. Então, nós trabalhamos com muitas situações de violência física. E qual acolhimento se dá a essas mulheres? Muitas vezes, Bruna, para essas mulheres, a primeira medida é a própria medida protetiva. Ela garante um afastamento do agressor, ou seja, ele é impedido de se aproximar da vítima, ele é impedido de frequentar os mesmos lugares, ele é impedido de entrar em contato, seja por telefone, por rede social. Estar em contato com a vítima, então, é expressamente proibido. Essas medidas são tão efetivas que no nosso município nós instituímos uma lei de aluguel social, para que essas mulheres consigam sair de casa, consigam sair do seu ciclo de violência e não tendo condições financeiras, elas são alocadas em uma residência até elas conseguirem se inserirem no mercado e conseguirem reconstruir a sua vida a partir de então. Então essa vítima, ela consegue ter a sua vida normalizada com os traumas tratados. Sem dúvida, a partir desse momento, além do aluguel social, além da concessão da medida protetiva, ela passa a ser acompanhada por um profissional de psicologia e tendo todas as orientações para que a estrutura psicológica dela seja restabelecida e ela assuma novamente o protagonismo da sua história. Nossa, muito forte essa sua última fala, protagonismo da sua própria história.
E Priscila, eu quero que você deixe um recado para quem está nos assistindo em casa de todo esse tema que a gente abordou aqui e aproveitar para deixar os seus contatos, as redes sociais. Claro, Bruna, nós precisamos lembrar de uma verdade inegociável. Nós somos a geração de mulheres que escolheu não mais baixar a cabeça para a violência doméstica, não mais se calar. Hoje nós temos recursos, nós temos apoio, nós temos todas as medidas ao nosso favor. É muito importante que vocês a busquem, porque vocês não estão sozinhas. Os meus contatos, para quem quer me seguir na rede social, é o @prisad, com 2 As. E também o meu telefone é o 41 98809 5948. Para qualquer mulher que precise de ajuda, com certeza eu também sou uma rede de apoio. Priscila, e a violência doméstica, ela atinge todas as classes sociais? Bruna, essa pergunta é muito importante porque a maioria das pessoas acredita que a violência doméstica atinge apenas os lares mais simples, as mulheres em situação de vulnerabilidade, aquelas que possuem uma renda baixa, mas na verdade a violência doméstica não escolhe classe, renda ou posicionamento social. Todas nós, infelizmente, somos atingidas. Priscila, e eu quero te agradecer mais uma vez por toda essa sua entrega, por todo esse conteúdo enriquecedor. E ela vai estar conosco em mais programas. Acompanhe a gente nas quartas-feiras, 20h30, domingo, meio-dia, aqui na Rede TV Paraná. Eu espero por você.